Mas na Índia aconteceu isso, eles acabaram, demonetizaram a maior parte da riqueza em cédulas e quem não tinha recibo perdeu o dinheiro. Você já imaginou que a Gedel faz uma situação dessa? Será que ele ia ter recibo de tudo aquilo ali? Hein? Surreal. E é surreal mesmo, né? E a gente pode até entrar na última informação que teve agora. Nossa, agora acabou me fugindo aqui da mente. Do confisco, pô. Agora o governo pegou, a pessoa que tem um dinheiro parado, se eu não me engano, 6 meses, né? Zélia se lascou, Zélia foi pra cadeia, Collor foi pra cadeia, com congelamento eles ganharam dinheiro. Pra eles funcionou, não é isso? E sabia que no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos e no próprio Reino Unido, isso já acontece, mas tem algumas regras diferentes. O dinheiro que fica lá determinado tempo parado, não é? Se ninguém reclama, eles pegam, mas se depois alguém voltar e falar, pô, era meu, aí tem um processo, você volta. Pelo que eu vi na legislação aqui, aqui não tem a volta. Aqui não tem a volta, né? Então pra você ver como até países como Estados Unidos, né, e Reino Unido... Não, e esse dinheiro esquecido, geralmente ele é esquecido por causa do governo. É briga sucessória de parente, é execução, é inventário litigioso. Aí foi esquecido, porque tem 4, 5 filhos brigando por causa que vai ter inventariante, e aí some o governo, já tá tudo meu, né? Isso não. E esse é um dos maiores absurdos, né? E pior que se você falar confisco, não é confisco. Ele coloca outro nome, Não, esse foi confisco mesmo, né? Não, mas ele coloca o nome, como que é o nome? Empréstimo compulsório? Não, de Collor foi empréstimo compulsório. Apropriação, agora vocês estão falando. Apropriação, não estão se apropriando. Porque confisco é quando tem um dono, né? Ele tá dizendo que não tem mais dono, res nullius é apropriação, não é isso? Mas assim, por que eles não fazem um Pix direto pra uma conta ativa sua, né? Bom, não, mas é porque geralmente esses dinheiros esquecidos é de pessoas jurídicas que não tem como acessar o dinheiro. É massa falida de empresa, como é que chama? Execução impendente, por exemplo, como eu tava falando assim, herança. Então, tipo assim, o cara morreu, o espólio dele às vezes não tem nem inventariante, tem 10 anos o cara brigando pra ver quem vai ser inventariante, não é isso? Aí o cara chega lá e pega o suor de sua família de 10 gerações. Caraca, já pensou? É muito triste, né? Quando a gente começa a olhar pra onde o Brasil tá indo. Como é que é aquela chave, né? A frase do Bitcoin, né? Não é só as chaves, não... Not your keys, not your coins. Não são só os Bitcoins. E como o cara consegue custodiar de uma maneira segura? Offline. Você aprender a porra. Tem tutoriais de graça. Bitcoinheiros no YouTube, melhor canal do mundo, de graça. Ou fazendo curso, minha.net, lá na Hotmart, Bitcoin Red Pill. Ensina lá 300 conto, mais barato do que comprar qualquer hardware wallet. Com qualquer telefone offline, qualquer computador offline, você faz tudo, inclusive assina a transação. Esse link tá aqui embaixo, a pessoa consegue Pronto, fazer. Aí, ó, o tubarão da bolsa, magnata vendendo, não é isso? Tá vendendo mais que água esse daí do... É porque R$300 é muito barato, né? Aí, a hardware wallet é tudo R$1.000, Exatamente, uma hardware wallet é dois conto, a pessoa paga R$1,50. E é igual como a internet no começo, né? Na internet no começo, pô, tinha que ter um trambolho ali, internet de escada, tinha que fazer login pra conectar na internet, né, no provedor. No caso também da autocustódia do Bitcoin, ela tá ficando cada vez mais amigável, né? Sim. E com o avanço tecnológico vai ficar cada vez mais invisível, né? As melhores tecnologias que têm uma adoção violenta, elas são praticamente invisíveis. E pra falar de adoção, né? Você vê que o Bitcoin já tá mais ou menos como se estivesse em 1999, 2000 da internet. Caramba, então tem uma taxa de adoção interessante, mas ainda tem uma pancada forte ainda em termos de adoção, de adoção por vir, porque é um movimento que não tem volta, você não tem como parar. O Drex vai aumentar ou diminuir a adoção do Bitcoin no Brasil? Vai aumentar demais, né? O Pix fez as pessoas aprenderem a usar QR Code. Até o mendigo usa QR Code agora, que nem sabia que porra era 3 anos atrás, não é isso? O Pix vai aumentar. Tudo que eles estão fazendo vai aumentar a adoção do Bitcoin, né? O jogo do bicho vai pagar no Pix? Vai pagar no Pix, provavelmente vai. 5 milhões de jogo do bicho, você tá... não, agora não. Assim não. Desse jeito não. A repressão financeira, o fim das cédulas e moedas, vai expulsar toda a economia negra e cinza para outras coisas, para stable real, para stable dólar, que normalmente são colateralizados ou estão diretamente ligados a Bitcoin, não é isso? E vai chegar um momento que a pessoa compra um pastel com Bitcoin? Acho que não, ele vai comprar com real sintético, ele vai comprar com dólar, com real, com stable real, hipercolateralizado Bitcoin. Normalmente a moeda valiosa você não vou pagar um táxi lei de Gresham, né? etc. Eu vou pagar com aquela lá que tem um valor se depreciando mesmo e pra me livrar. Rapaz, você chega na 25 de março, há 10 anos atrás, eles adoravam dólar físico, não é isso? Eles não querem mais dólar físico, só querem Tether, né? É mais líquido ou não é do que dólar físico? É a moeda no imposto de renda que o pessoal mais negocia é o Tether. Não, agora tem muita gente, tem várias empresas de stable real, inclusive uma coisa que você pode anunciar aqui, tem várias, inclusive, bombando de stable real, que o cara chega... no imposto de renda dele, ele comprou não sei quantas mil stable reais. Se você compra uma ficha de real e vende uma ficha de R$1 por R$1, tem imposto de renda? Tem. Não, se é R$1.
nessa medida do governo, se eu comprar 100 mil reais de uma coisa e vender essa mesma coisa com esse mesmo valor daqui a 10 anos, tem algum imposto de renda? Não. Só que normalmente esse cara compra isso e manda pra uma DeFi. Tem DeFi do Bitcoin, da SideSwap, da Liquid, os Sat Sales, que você compra e vende sem KSI, sem nada. Tem vários aí do Polygon, um montão. Eu tenho do Rossello. Tem um monte de aplicativo hoje em dia que o cara compra stable real, vai brincar e o principal volta isento, sem limite da isenção, não é isso? Ó, tem um desafio aqui pra equipe aqui. Vamos ver. Você já investe em Bitcoin faz um tempo, né? Compram Bitcoin já faz um tempo. Compram Bitcoin. Bitcoin faz um tempo. E vocês mandam uma mensagem. O que vocês acham de políticos como o Enéas e o Olavo de Carvalho, que não era político, mas ele sempre mandava uma mensagem assim, e o pessoal era tido naquela época. O Enéas, eu lembro que eu era criança, né? Aí passava o Enéas lá e eu peguei e falei, putz, o Enéas é meio doido, né, pai? Todo mundo ridicularizava o Enéas. Inclusive, a grande mensagem no principal livro do professor Olavo é uma mensagem que o professor Rittenband recomendou aqui. O livro principal do professor Olavo, Jardim das Aflições, é o One Power, sobre o poder de Juvenel atualizado, explicando que o principal problema do século XX é o aumento exponencial do Estado da Lei de Wagner na economia, não é isso? Exatamente. É isso. O Enéas, eu acredito que se vivesse hoje, teria conhecimentos que não eram acessíveis àqueles anos atrás. Será que há 20 anos atrás Enéas tinha como ler as 6 lições com facilidade? Será que Enéas sabia que era Hot Path Mises? Eu duvido, roupa, não é isso? Hoje em dia o Renato Moicano tem mais acesso à informação do que o Enéas tinha no passado. Embora ele tivesse na época informação e que a maioria das pessoas não tinha e um valor moral que a maioria das pessoas não tinha, não é isso? Sim. E vários pontos assim que o pessoal ridicularizava, por exemplo, não, ter uma arma nuclear, sem entender a importância disso num jogo geopolítico, ainda mais numa desglobalização, que são ondas que vêm. Então, assim, geralmente as pessoas vão tentando. Mas, assim, acho que naquela época, como você não tinha também a internet, você tinha todo um trabalho também pra tornar aquilo mais caricato, sabe? Sei. Criar narrativas. Hoje em dia, com as redes, você não consegue controlar totalmente as narrativas. E eu fico até pensando, né? Como é que será que seria o período da pandemia se o Twitter e o X hoje fosse já do Elon Musk, por exemplo? Será que as narrativas iam circular como circularam ou você teria alguma diferença? Com certeza ia ter diferença. Mas graças aos irmãos Chioca, rapaz, os irmãos Chioca botaram pocando, viu? Rapaz, os caras meteram bronca contra vacina, contra focinheira, os caras botaram tudo ali no irmãos, não foi? Eles não botaram focando não contra a pandemia, os caras botaram sem pena, não é isso não? Eles e como é o nome dele? O pastor, se você tiver alguma dúvida, pesquise aí. O nome do pastor lá do Rio de Janeiro, que tomou 120 anos de cadeia. O quê? Tupirani. Pesquisa aí, pastor Tupirani. Esse cara botou pocando também contra a pandemia, né? 20 anos de cadeia? Rapaz, tomou até as horas. Toda hora parece, tomou mais 20, tomou mais 15, não é isso? Caramba. E toda hora acaba aparecendo, né, essas coisas. E essas pessoas que elas foram ridicularizadas naquele momento, e hoje em dia você começa a pegar muito conteúdo, igual você falou, né? O Enéas, ele era a favor da bomba nuclear. E muitas vezes você fala assim, mas aqui o Brasil a gente tá em paz, pô. Como assim? Eu tô descendo aqui de boa. Mas a pessoa não entende que é tipo a soberania do país, né? Se você tiver uma... Civis pacem para bellum, não é isso? Você já ouviu falar nisso? Se você quer paz, prepare-se para a guerra. A arma não é pra você usar, não. É pra você não precisar usar, né? Exatamente. Salvador tem um monte de fortes. Depois que foram construídos aquele forte, ninguém nunca mais atacou Salvador, né? Os fortes é pra você não ser atacado, não é pra ser usado, não. O pessoal já vê já de longe pra putz, então eles já estão preparados, já tá mais caro, inviabilizou. A bomba atômica não é pra ser usada, não. É pra inviabilizar a agressão, não é isso? É isso mesmo. E isso é interessante, né? Porque agora, com as redes sociais, a gente não tem mais esse controle, né? Ou eles tentam, né? Na verdade. Melhorou bastante, né? Melhorou bastante esse controle de narrativas que você tinha na época, né? Agora teve esses movimentos, né? Mas assim, ainda acho que a gente tá incipiente, assim, ainda não vejo, assim... por exemplo, eu vejo quando as pessoas falam assim, o criador do Bitcoin vai aparecer e vai não sei o que, etc. Eu acredito até que foram destruídas as chaves, né? Pra eles não caírem nem em tentação, ou sei lá, o que aconteceu. Mas aí eu lembro, assim, de episódios, assim, que o pessoal fala assim, mas o que levou, por exemplo, os judeus no gueto de Varsóvia, sem arma, sem nada, criar coquetel molotov ou sair na mão com os nazistas, entendeu? Desespero. Você não tem alternativa, entendeu? Tem coisas que vão muito além. Então os criadores, né, o criador do Bitcoin, o que ele tá tentando fazer é alguma coisa que vai muito além de não, eu só quero fazer isso pra ganhar. Não é uma resposta clara a um sistema financeiro tradicional centralizado, fragilizado, e que de tempos em tempos, né, o contribuinte tinha que arcar com isso, e também contra mecanismos de controle, né? Porque se você olhar toda a tecnologia que é utilizada no Bitcoin,
pô, são décadas de acúmulo, sabe? De conhecimento de pessoas lá da criptografia, vamos criar formas de ter mais privacidade, não é? De reduzir o controle, a interferência, né? Que a gente as pessoas só entende o que é avanço contra a liberdade individual quando cai na pessoa. Senão, de longe, o cara fica rindo, que nem era antigamente. Levou lá o judeu, né? Agora levou o fulano. Comunista. Agora levou agora levou o vizinho. Pô, agora me levou. Aí você não consegue parar. Por isso que esse livro, acho que você tinha que fazer uma live sobre esse livro. Eu acho que eu tô sentindo falta de resgatar qual livro? O Poder do Bertrand de Jouvenel. Eu acho que você seria a pessoa certa pra propagar aí os highlights, a mensagem desse livro. Que é isso, a mensagem principal é essa. O governo, se você deixar ele crescer exponencial, meu irmão, ele vai. E ele já tá crescendo exponencial. A cobra não tem ombro, no Brasil, né? aqui já tá... A cobra, se entrar a cabeça, meu irmão, vai até o final, não é isso? Até o final. E Agenda 2030, o que vocês... qual a opinião de vocês da Agenda 2030? Seja feliz sem ter nada. Então, cada vez mais a sociedade... O problema da Agenda 2030 não são os objetivos, são os meios para atingir esses objetivos, não é isso? De água? Já tomei 2, já deu aqui pra mim.